26 de abril de 2024, sexta-feira da quarta semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Sextou, louvado seja Deus, nos encontrarmos. Eu sempre tenho dito, é uma graça, uma alegria, uma bênção de Deus. Nós temos a oportunidade de ouvirmos a palavra de Jesus e também de meditarmos a palavra na nossa vida. É o que a gente faz em todos os dias, todas as manhãs juntos, né? Então sintam-se bem acolhidos. Nós vamos meditar nesta manhã a primeira leitura que a igreja nos propõe, o texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos do 26 ao 33. Naqueles dias, tendo chegado a Antioquia da Pisídia, Paulo disse na sinagoga: Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Os habitantes de Jerusalém, seus chefes, não reconheceram a Jesus e, ao condená-lo, cumpriram as profecias que se lêem todos os sábados. Embora não encontrassem nenhum motivo para sua condenação, pediram a Pilatos que fosse morto. Depois de realizarem tudo o que a Escritura diz a respeito de Jesus, eles o tiraram da cruz e o colocaram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que o acompanharam desde a Galileia até Jerusalém. Agora eles são testemunhas de Jesus diante do povo. Por isso nós vos anunciamos este evangelho, a promessa que Deus fez aos antepassados. Ele a cumpriu para nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, que texto bonito hoje, né? Para a gente entender uma sequência. Ontem, quinta-feira, a igreja celebrou a festa de São Marcos Evangelista, e quando é festa litúrgica, os textos sequentes, eles são interrompidos porque existe um texto próprio para cada festa. A leitura que seria lida ontem e que foi omitida por causa da festa de São Marcos vai nos mostrar a continuação do evento que aconteceu na quarta-feira, que nós meditamos, nós refletimos, né? Na quarta-feira nós vimos que a comunidade, por ordem do Espírito Santo, a comunidade envia Barnabé e Paulo em missão, porque o Espírito Santo quem ordena. Paulo e Barnabé levam João Marcos consigo, lembra? Ontem foi omitida a leitura que é a continuação. Depois que eles seguem a missão, antes de partir para territórios um pouco mais longínquos, João Marcos ele volta para Jerusalém. Ele não continua acompanhando Paulo e Barnabé e os missionários, tá? Eu disse na quarta-feira que Marcos começou a caminhada e ontem foi omitido, mas se fosse proclamada a leitura de ontem, a leitura ia mostrar que ele voltou para casa. Mas Paulo e Barnabé continuaram. E agora é a continuação do texto de hoje. Eles entram numa sinagoga e eles anunciam o evangelho. Meus queridos, o texto de hoje nos mostra como deve ser o anúncio do evangelho pregado pela igreja. Como deve ser? Como deve ser o testemunho de um cristão que faz experiência profunda com Jesus Cristo? Como deve ser esse testemunho de um cristão a uma pessoa que ainda não segue, não conhece, não é íntima de Jesus Cristo? É o texto de hoje, depois você lê novamente. Paulo começa a mostrar
o projeto de Deus. Tudo parte lá de Deus, o projeto de Deus, o projeto da criação. Primeiro que Deus cria o ser humano para a felicidade, para a salvação. Então ele começa falando da salvação. E depois ele parte para Jesus Cristo, o evento Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus Pai enviou seu Filho para promover, divulgar e realizar a salvação em todo o gênero humano. Mas quando o Filho de Deus veio ao mundo, se tornou ser humano, como um de nós, a religião não aceitou o Filho de Deus. Por isso os líderes religiosos, ele chama de chefes, né? Os chefes da religião mandaram condenar Jesus de maneira injusta, né? E aí Paulo na pregação ele vai continuar falando, mas não parou por aí a história, porque ninguém consegue deter o projeto de Deus, ninguém. Os homens mataram a Jesus, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E ele foi visto anunciando a ressurreição durante alguns dias. Ele foi visto ressuscitado pelas pessoas com as quais ele conviveu ao longo da sua trajetória. A ressurreição, minha gente, um fato importante para nós, não é um fato, não é uma historinha, não é uma demonstração abstrata da fé. A ressurreição é um fato histórico, concreto. Mataram o Filho de Deus, mas Deus o trouxe à vida novamente, ressuscitado, mas não somente ressuscitado, mas glorificado. Olha que fantástico isso, que fantástico, minha gente. E aí Paulo continua, é por ver Jesus ressuscitado que nós discípulos, nós anunciamos este mesmo evangelho. A promessa que Deus fez aos antepassados, ele cumpriu para nós, quando ressuscitou Jesus entre os mortos. Olha que bonito, minha gente. Para a gente levar para a vida da gente hoje, presta bem atenção, uma coisa importante para a gente levar. Os planos de Deus, quando são operados pelo próprio Deus, eles nunca permanecem inacabados. Nunca permanecem inacabados. Às vezes, minha gente, a gente vê algumas situações da vida da gente e a gente se para e fica pensando, como que eu vou terminar isso na minha vida? Como que eu vou terminar? Qual será o fim disso tudo? Eu acho que vocês também, né? Mas eu olho algumas coisas na minha vida e eu pergunto para Deus. É claro que não vem resposta de algumas coisas por enquanto, né? Eu sei que vai vir depois, mas por enquanto não vem. Mas eu me pergunto, Senhor, como que vai ser isso? Como que vai ser tal coisa na minha vida? Agora eu estou vivendo, estou tocando minha vida, estou desse jeito, mas como vai ser depois isso? Esse fato, o outro fato, tal fato, tal fato, tal fato, como vai ser? E às vezes, minha gente, olha, eu vou dizer uma coisa, isso é uma realidade em todos nós. Nós deixamos o medo entrar em nosso coração. E a leitura de hoje está dizendo o seguinte: não, tudo que é de Deus vai ter uma decorrência, vai desabrochar numa realidade de felicidade plena. Por isso que eu sempre falo, entreguemos, consagremos tudo que somos, tudo que temos, os nossos projetos, as nossas famílias, os nossos casamentos, os nossos estudos, os nossos trabalhos, tudo que temos e possuímos, consagremos de maneira integral à proteção do Todo-Poderoso. Quem faz isso não tem nada a temer, minha gente. Por que sentimos tanto medo? Por que tanto medo, tanta covardia? Por que tanto desânimo? Por que tanta mediocridade? Se nós temos a certeza de que Deus, ele leva a termo tudo que é seu, tudo que é seu projeto. É muito bonito isso, minha gente. E Paulo, ele simplesmente ele está andando e pregando, não está nem aí as consequências de tudo que ele está fazendo e falando, simplesmente ele está testemunhando aquilo que ele experimentou.
e que ele está a experimentar. Deus, ele faz acontecer o que é seu. Ele faz acontecer. Nós anunciamos este evangelho, a promessa que Deus fez aos antepassados. Ele a cumpriu para nós no seu Filho. E eu digo em nome de Jesus a você, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha em Cristo, Deus não vai deixar a sua obra inacabada. Deus não vai deixar a sua vida inacabada. Deus não vai deixar os sonhos que Ele tem para você inacabados. Creia nisso, testemunhe isso, se alegre, lave o rosto, seque o rosto, se levante, sorria. Creia nessa verdade, creia nisso. Que essa sexta-feira seja uma sexta-feira feliz, alegre, fantástica, porque nós levaremos ao longo de todo esse dia e por toda a nossa vida essa certeza. O que o mundo tenta calar, destruir, Deus fará se cumprir. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.